Às vezes a gente sente a necessidade de dizer alguma coisa ao mundo, mesmo que o mundo não dê ouvido nem importância. Hoje, o lugar onde vivo, o mundo que habito, está tomado por um vírus. O vírus do medo. As pessoas estão enclausuradas dentro de suas próprias casas e dúvidas. Hoje, as pessoas por aqui e em muitos lugares não estão adoecendo pelo coronavírus. Estão adoecendo pelo medo, pelo pânico, pela incerteza. A cobertura da mídia sobre a doença não é uma cobertura responsável. É demasiada, desproporcional, despropositada, exibicionista. Assim como são despropositadas e desproporcionais algumas medidas governamentais que vão levar daqui a pouco a uma crise econômica sem precedentes, ao desemprego, à fome e à falta dos próprios recursos para atacar esta virose e outras enfermidades que cotidianamente vitimam as pessoas. Mas que doença tão terrível é essa que deixou o mundo aos seus pés? É a doença da desinformação. E as pessoas estão em pânico, em choque. Aqui, onde vivo, no interior do Brasil, mesmo ainda sem nenhum caso, as pessoas estão tão sofridas, tão apreensivas e aperreadas que até parecem já estar contaminadas e mortalmente doentes. Meu Deus, onde chegamos? Há muitas notícias, mas as notícias não informam, deturpam. As notícias não esclarecem, elas põem em dúvida. A TV, o rádio, a rede, a rua não falam em outra coisa, não pautam outra coisa. E as pessoas estão com sua saúde mental abalada, As pessoas estão sofrendo por antecipação. Há crianças desesperadas, há idosos aflitos, há pessoas desesperançadas. O mundo se rende a notícias falsas, a desinformação. As pessoas estão muito mais conectadas, mas cada vez mais e muito mais desinformadas. Mas nesse momento de pânico, de dor, de aflição, onde as pessoas por aqui em muitos lugares estão sofrendo com crises de ansiedade e depressão, crises de pânico, é preciso pautar uma palavra de consolo, de conforto, de esperança, de estímulo e dizer a verdade. O que precisamos agora é dizer a verdade. E que ela chegue em cada lugar e em cada lar, que ela seja levada a cada vizinho. A verdade é que o coronavírus não é uma doença terrivelmente mortal como muitos pensam e agora sofrem. O coronavírus é uma gripe como qualquer uma outra, com baixa mortalidade, baixa letalidade, e que não há motivo para pânico. Precisamos ouvir a ciência médica e os grandes infectologistas e não simplesmente dar ouvido à próxima mensagem de WhatsApp que chegar ou qualquer coisa publicada na rede. É preciso prudência, consciência e informação confiável e séria. Agora é a vez de pautar a verdade, dizer a verdade. Na maior parte dos casos, as pessoas não sentem nada ou apenas sintomas leves. Em mais de 85% dos casos, portanto, não há complicação. Há o grupo de risco, os grupos de risco, idosos, já debilitados, pessoas com alguma doença crônica, grávidas, diabéticos.
Esses grupos de riscos precisam de atenção, mas não de pânico também, porque mesmo no caso dos grupos de risco, a letalidade é baixa. Aliás, é a primeira vez que o mundo se rende a uma doença de tão baixa letalidade. E é preciso dizer isso. O mundo parece que criou um pretexto para desacelerar. O mundo parece que criou um pretexto para completamente desacelerar, refletir e parece que se encontrar consigo mesmo. Mas os temores, as dores antecipadas, o sofrimento antecipado, o pânico, precisa ser dissipado. É compreensível que essa doença tenha merecido e mereça a atenção do mundo, da mídia, um foco cotidiano, seguido por horas seguidas, semanas e meses, porque ela nasce na segunda maior economia do mundo, que é a China. Depois migra para a Europa, também um continente que tem e recebe os olhos do mundo. Em seguida, se instala nas Américas. E hoje, como as notícias falsas dominam, como a desinformação predomina, é natural que uma gripe agora tome conta do planeta. Nós precisamos reagir, mas nós precisamos reagir e dizer a verdade. Vamos enfrentar essa pandemia como enfrentamos outras doenças muito mais graves e vencemos. Não podemos ser contaminados pelo vírus do medo, do pânico, da apreensão. Precisamos preservar a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental. Precisamos dizer que somos muito mais fortes e não seremos vencidos pela desinformação, pelas notícias falsas. Nós precisamos prevalecer, sobreviver a toda uma virose de mentiras, de inverdades. E vamos vencer, sim. Vamos prevalecer com a verdade. O mundo é maior. Nós somos maiores. Nossa história é uma história, sim, de alguns fracassos, mas de grandes e importantes vitórias. Esta vai ser mais uma. É a vitória da consciência e do mundo contra a desinformação, o pânico, o medo, o terror, o temor. Não são as notícias falsas que vão acabar com a gente. Nós é que precisamos acabar com elas. Vamos seguir adiante e levar essa mensagem adiante.